Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar o segundo volume da História da Cultura Grega do Jacob Burckhardt, que está sendo publicado hoje pela editora Quirion, tá? Mas antes de falar um pouquinho sobre esse segundo volume, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei um link, tá? Com a obra para quem quiser adquirir um cupom de desconto que pode ser utilizado no momento da compra, tá? Bom, nesse segundo volume contém da terceira sessão para frente que vai falar sobre a religião, tá? E culto dos gregos. A quarta sessão que é com relação à cultura de adivinhação. A quinta sessão, a avaliação geral da vida grega. E outros apêndices, assim como o primeiro volume, que tem um apêndice sobre as metamorfoses, culto dos picos, sobre o demônio de Marco Aurélio, a crença grega nos deuses, a localização dos heróis em lugares em que eram estranhos a eles, sobre as palavras premonitórias, tá? Lembrando que esse autor, esse que é o segundo volume, ele é considerado um clássico nesse ramo da cultura grega, apesar de ser um livro que foi lançado, foi publicado no século XIX. Tá? O autor, né, tem um clássico insuperável também chamado A Cultura do Renascimento da Itália, foi um dos principais historiadores da era moderna, tá? Tendo seu doutorado e uma série de prêmios, né, nessa área da cultura grega. Né? E após a sua morte que houve a publicação de alguns cursos e livros, dentre eles a História da Cultura Grega, que Ortega y Gasset considerava o mais admirável de todos. Então, por quê? Porque a religião grega, além dela, do seu estudo ser importante não só no contexto geral histórico, né, da história do Ocidente, mas também porque desde os pré-socráticos até chegarmos a Platão, em especial Platão, existe uma grande influência. A filosofia e a religião, elas se interpenetram. Tá? Então é interessante porque, por exemplo, os gregos eles não tinham, assim como os judeus têm ou o cristianismo tem, um livro sagrado. Então, naquele momento, tinham-se duas religiões. As religiões que era a religião oficial, a religião dos deuses, e tinha a religião que era a religião órfica, né? Que é a religião que traz esse sentido de uma alma, de um julgamento após a morte, que são noções que a religião oficial grega não tinha. Então, por exemplo, o orfismo tem uma grande influência, como eu disse, não só, né, na filosofia de Platão, mas também no pitagorismo, e a filosofia de Pitágoras influencia diretamente a filosofia de Platão. Então existe aí uma interligação. Né? Então a citação que nós temos aqui vem nesse sentido. Né? Os gregos não possuíam uma revelação escrita. Nada sobre os seus deuses lhes havia sido imposto do exterior, nem qualquer doutrina religiosa obrigatória. Sempre faltaram em sua religião esses dois elementos capitais da teologia. Também os deuses não revelavam nada disso. O próprio oráculo de Delfos, que deu tantas recomendações sobre o culto de diversas divindades, jamais pronunciou uma verdade religiosa de significado universal, e nenhum consultante, pelo menos nos tempos autenticamente gregos, se interessou por algo semelhante. Quando o oráculo permitiu que fosse inscrito em seu templo com letras de ouro toda a experiência contida nas sentenças dos sete sábios, isso se deu em uma época em que tudo interessava à nação, encontrava seu centro em Delfos. Mas não é improvável que em uma época tardia e reflexiva se dirigisse aos oráculos perguntas do tipo religioso geral. A crença grega é pura criação da nação como tal. E assim como ela é diversa em dois sentidos, pela enorme riqueza de figuras e pela diversidade das lendas sobre as mesmas figuras e acontecimentos. É um politeísmo desde o início, ao lado do qual
mal merecem atenção as tentativas singulares em busca de uma unidade do ser divino. Então, por exemplo, o próprio oráculo de Delfos tem uma influência, né, um papel, ele aparece dentro da filosofia de Platão, porque é justamente quando Querefonte, amigo de Sócrates, vai consultar o oráculo de Delfos, que diz que não há outro sábio como Sócrates na Hélade. Então Sócrates começa a interrogar, a inquirir as pessoas, né, em razão justamente dessa sentença do oráculo de Delfos, que também estava inscrito nas paredes do templo, conhece-te a ti mesmo, que é outra premissa tão famosa e repetida ao longo dos séculos, que pertence a essa tradição da filosofia grega. Então, estudar a religião e o culto grego é entender e se aprofundar nesse âmbito, tá? Para quem quer se aprofundar nessa área, é um livro, como eu disse, apesar do período em que foi escrito, é um clássico sobre a cultura grega, tá? Então aqui fica a minha indicação, não só, né, agora o segundo volume, tanto o primeiro e o segundo volume da história da cultura grega do Jacob Burckhardt, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.